Olá, tudo bem, pessoal? Tudo certinho? Pessoal, olha só, nesta videoaula nós vamos discutir sobre os conceitos e os contextos sobre a inclusão, a equidade e a diferença. Então, quando nós pensamos em inclusão, equidade e diferença, é super importante nós pensarmos no conceito da deficiência. Então, nesse primeiro conceito, né, nós temos a definição de deficiência conforme a classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, que é o CIF, e que faz uma descrição em relação aos estados da saúde e os estados relacionados à saúde. É super importante entender que esse conceito ele está diretamente relacionado ao modelo social da deficiência e não ao modelo clínico, tá? Então, no artigo 20 está escrito o seguinte: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. O que é que nós precisamos compreender desse conceito? Primeiro, a funcionalidade está diretamente relacionada à questão da acessibilidade. Então, quando o conceito traz a interação com uma ou mais barreiras, por exemplo, eu posso ter a barreira da acessibilidade estrutural, como a falta de rampas, a falta de escadas ou elevadores, ou eu posso ter a barreira atitudinal. Então, eu tenho todas as condições de acessibilidade estrutural para esse estudante com deficiência, que chega na sala de aula, por exemplo, mas eu não tenho adaptação do conteúdo, eu não tenho adaptação das estratégias de ensino. Então, isso pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade. Então, lembre-se, esse conceito ele está fundamentado no modelo social da deficiência, que visa a formação humana. Tá? Agora, nós vamos ver um outro conceito da deficiência, que está fundamentado na classificação internacional de doenças. Portanto, está diretamente relacionado ao modelo médico da deficiência, tá? Com foco nas características clínicas. Tá? Então, qual é a função da classificação internacional de doenças? Padronizar e catalogar as doenças e problemas relacionados à saúde, tendo como referência a nomenclatura internacional de doenças, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. Só que deficiência não é doença, tá? Então, por que no Brasil, tá, ainda nós temos a deficiência caracterizada pelo CID, pela Classificação Internacional de Doenças? Alguns países já fizeram essa transição do modelo médico para o modelo social e têm utilizado apenas o conceito de deficiência pela Classificação Internacional de Funcionalidade. No Brasil, nós temos uma questão legislativa. Então, no Brasil, a nossa legislação é uma barreira? Sim, porque ela ainda considera o conceito de deficiência pela Classificação Internacional de Doenças. É muito importante nós ficarmos atentos nisso. Quando nós falamos do modelo médico da deficiência, o foco está nas características clínicas da deficiência. É claro que falar em pessoa com deficiência, nós não vamos desconsiderar essas características clínicas. Elas fazem parte da deficiência, mas elas não caracterizam a pessoa. É muito importante pensar a respeito disso. Então, quando nós falamos na pessoa com deficiência, nós estamos falando em pessoas com determinado processo sócio-histórico-cultural de formação humana, pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com deficiências múltiplas, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva, mas primeiro nós falamos na pessoa, em todos os seus componentes que a caracterizam como um ser humano. E a deficiência é apenas mais uma
dessas características. De onde vem esse termo pessoa com necessidades especiais? Então, nós precisamos lembrar que essa discussão sobre os direitos humanos vem de lá de 1948, em um período pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Onde se tinha no mundo inteiro uma quantidade muito grande de pessoas que sofreram fortes impactos físicos, psicológicos e afetivos em função das atrocidades da guerra. Tá? Então, em 1948, foi divulgada a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Só que essa discussão para por aí. Essa discussão retoma só em 1990, com a Conferência Mundial sobre Educação para Todos. Tá? É super importante nós lembrarmos que na década de 90, o Brasil já havia passado pelo processo de redemocratização, e nós já tínhamos a nossa Constituição Federal, que é de 1988, e que nos artigos 204 e 205 garante o direito de acesso à educação para toda e qualquer pessoa. Tá? Nessa época também havia uma grande preocupação, né, em trazer as pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Né? Então, nessa Conferência Mundial sobre Educação, houve a participação de órgãos como a ONU, como a Unesco, né, movidos, claro, né, pelo interesse capital também. Então, nós não podemos romantizar o processo inclusivo, certo? Em 1994, acontece uma grande conferência, novamente, e é realizada, né, realizado um documento, se chama Declaração de Salamanca, sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. É daí que vem esse termo, necessidades especiais. É importante entender que esse documento foi escrito em inglês, né, e que no momento da tradução, esse termo especial para a língua portuguesa, ele acaba ficando com um viés negativo. Né? Então, nós entendemos o termo especial como algo afetivo, como algo que necessita de cuidados, como algo que necessita de proteção, né? Como excepcional, como diferente. E esse termo, em inglês, ele está no âmbito das necessidades específicas, tá? Então, nós utilizamos o termo especial, mas, na realidade, o termo correto é necessidades específicas. Isso em 1994. E a partir da Declaração de Salamanca, né, vários países começam a se mobilizar para a discussão da educação inclusiva. Em 2018, nós temos um avanço muito grande no Brasil, que é a promulgação da Lei 16.756, de 8 de junho de 2018. Qual a importância dessa lei? Essa lei, ela garante, né, o atendimento preferencial e o atendimento às necessidades específicas da pessoa com transtorno do espectro autista, reconhecendo que essa pessoa tem necessidades específicas diferentes das pessoas com outros tipos de deficiência, tá? Em razão do déficit na comunicação, né? E muitas vezes pela dificuldade, né, em compreender a dinâmica de funcionamento de locais como aeroporto, né, como supermercados, né? Então, a dinâmica de funcionamento desses locais desestabiliza, né, a organização de comunicação e a rotina dessas pessoas. Então, em 2018, nós temos aí este grande avanço. Tá? É super importante a gente lembrar que quando nós falamos em pessoa com deficiência, toda pessoa com deficiência necessariamente tem algum tipo de necessidade específica.
tá? Mas nem toda pessoa com necessidades específicas tem algum tipo de deficiência. Então, se nós falarmos nos idosos, por exemplo, o idoso pode ter ou não uma condição de deficiência, mas apresenta determinada condição de necessidade específica, tá? Para determinado contexto ou situação, assim como as mulheres gestantes. E como que a educação inclusiva, então, ela se concretiza no Brasil e no mundo? Então, quando nós falamos em educação inclusiva, é importante lembrar que a inclusão escolar é um processo que tem início lá em 1994, lá na Declaração de Salamanca, né? E que se nós falamos que ele é um processo, é porque ele é lento, porque ele depende da estruturação da legislação, ele depende da estruturação arquitetônica, né? Ele depende da conscientização e sensibilização, mudanças de comportamento, né? A respeito da formação humana das pessoas, depende de um processo de aprimoramento, fortalecimento epistemológico, aprofundamento epistemológico, depende também de um processo de formação de profissionais que se sintam seguros para atender as pessoas com deficiência. Então, ele é um processo muito complexo. Nós dizemos que ele é um processo porque ele avança, ele regride, muitas vezes ele estagna, porque ele depende de todos esses outros condicionantes. Então, o processo de inclusão escolar ele é um reflexo do processo de inclusão social. Esse processo de inclusão social ele se inicia pela remoção das barreiras arquitetônicas. Então, para que a pessoa com deficiência ela possa transitar nas cidades com mais segurança. Nós podemos dizer que as cidades já são acessíveis? Não são. Mas esse processo da inclusão social, ele ainda está caminhando. Haja vista que há muito pouco tempo atrás nós vivíamos um tempo de completa segregação e exclusão. Então, a partir desse processo de inclusão social, é que se discute a inclusão escolar. Então, quando nós falamos em educação inclusiva, a educação inclusiva ela é para todos, não apenas para as pessoas com deficiência. Então, nós vamos pensar em pessoas com deficiência, pessoas com necessidades específicas, nós vamos pensar nas relações de gênero, nas questões étnico-raciais, nas questões a respeito da sexualidade. Então, se nós falamos em educação inclusiva, é porque a educação é excludente, ela não é inclusiva. E como que nós podemos ter um processo de ensino-aprendizagem mais inclusivo? É isso que nós precisamos pensar. Como que eu faço para que todo e qualquer estudante toda e qualquer pessoa tenha, de fato, o acesso ao conhecimento. A educação inclusiva, conforme Armstrong 2014, pode ser vista sob duas perspectivas. A primeira perspectiva é a da participação. Então, o direito de participação ao próprio processo de ensino-aprendizagem, o direito de participação cidadã na sociedade, direito de participação na aula, o direito de participação social. E o reconhecimento das diferenças. Então, o reconhecimento das diferenças enquanto um conceito biopsicossocial. E o que são essas diferenças e qual é o conceito de igualdade, diversidade? É importante nós entendermos que a igualdade é um conceito ético, e que se refere aos direitos de acesso a uma vida livre, digna e feliz. Então, quando nós falamos que as pessoas são todas iguais, elas são todas iguais com relação ao campo do direito. Então, o direito de acesso ao conhecimento, por exemplo.
né? E a diferença é um conceito biopsicossocial, que nós somos diferentes biologicamente, com relação à nossa constituição sociohistórico-cultural, e nós somos diferentes com relação ao desenvolvimento e adaptação social e desenvolvimento afetivo. Tá? Então, nós precisamos ter isso muito claro. Então, o que é a diversidade? A diversidade é um coletivo, né, das diferenças. Então, quando nós falamos que o Brasil é um país diverso, né, é porque o Brasil é um país que apresenta uma ampla gama, né, de questões relacionadas às diferenças. Tá? Então, o professor Antônio Nova, em 2009, traz a seguinte colocação: através da valorização da diversidade, é que nós transformamos a igualdade em equidade. O que é que isso quer dizer? Que através da valorização das diferenças, nós transformamos o direito de acesso, tá, em uma ação equitativa, facilitando essa compreensão. Então, a equidade é a igualdade de oportunidades, considerando e valorizando a diferença. Então, eu posso dizer que um professor ele pode oferecer a mesma oportunidade de realização de atividades para todos, mas esse professor ele precisa considerar que cada um dos estudantes vai responder a essa atividade, né? Cada um desses estudantes vai oferecer um feedback diferente. Então, a equidade como igualdade de oportunidades é a partir daquilo que se recebe, a partir do feedback que se recebe do estudante, e não a partir da oportunidade que se dá. Então, eu posso dar a mesma oportunidade pela igualdade de acesso ao conhecimento, por exemplo, pelo direito de acesso ao conhecimento, mas eu não posso esperar que todos os estudantes vão responder à avaliação ou responder à atividade da mesma forma. Tá? E qual é a diferença entre desigualdade e diferença? Se eu falo que a igualdade se refere ao campo ético dos direitos, então a desigualdade é quando eu não tenho acesso a esses direitos. Então, a desigualdade social, né? Quando eu não tenho acesso a uma vida livre, digna e feliz, por exemplo, em função da desigualdade social. Eu não tenho acesso a alguns direitos que são garantidos por lei. Então, nós precisamos refletir bastante a respeito desses conceitos. Tá? Então, a respeito da integração e da inclusão. Nós estamos vindo, né, num processo de quebra de paradigmas, né, de aprofundamento epistemológico com relação à educação inclusiva. Mas ainda existem situações excludentes, né? E na escola nós ainda percebemos que muitas vezes o princípio que está presente, o valor que está presente é a integração e não a inclusão, né? Então, a exclusão se caracteriza quando eu tenho essas pessoas, né, lá em 1960, né, consideradas os diferentes da sociedade, considerando um determinado padrão de normalidade naquela época, né? Hoje nós já temos uma outra visão a respeito disso, né? Então, na exclusão, as pessoas com deficiência, por exemplo, elas não participavam, né, das ações sociais e da vida em comunidade na escola, por exemplo, né? Na segregação, essas pessoas elas ficavam em um local separado, né? Então, se nós formos pensar no contexto escolar, por exemplo, a instituição de educação especial e a escola regular. Então, a escola regular só para os estudantes sem deficiência e a instituição de educação especial só para os estudantes com deficiência, né? Então, esse é um modelo da segregação, espaços separados. A integração, ainda nesse exemplo da escola, né? Então, eu tenho na escola regular,
né, dentro desse contexto da escola regular, eu tenho um local específico dentro desse espaço, uma sala que vai atender aos estudantes com deficiência, né? Então, eles convivem no mesmo espaço comum, né, em horário de entrada, saída, recreio, mas no momento da aula eles estão dentro de um espaço, dentro de um contexto específico, tá? E a inclusão é quando eu tenho, de fato, o reconhecimento das diferenças e eu tenho, de fato, a igualdade de oportunidades com relação à participação para toda e qualquer pessoa dentro de um mesmo espaço, né? Valorizando-se essas diferenças para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça de forma equitativa e para que todos possam ter acesso ao conhecimento. Então, aqui eu trago duas imagens, né? Uma imagem do modelo clínico, né? Assim, vermelha, outra imagem do modelo social, sobre o entendimento da deficiência. Então, nessa imagem em vermelho, nós temos aí o processo inclusivo, tendo o aluno com deficiência como ponto focal do processo de ensino, né? Apenas com a preocupação com as características clínicas da deficiência, sem a preocupação com a formação humana, né? E com o desenvolvimento social e afetivo desse estudante, como todo e qualquer ser humano. Então, ali eu tenho o modelo clínico da deficiência. Do outro lado, eu tenho o modelo social da deficiência, nessa imagem em branco, círculo branco, onde nós temos a conscientização sobre a valorização da diferença com relação ao conceito de diferença como sendo biopsicossocial, e ali eu tenho o modelo social da deficiência, né? Então, eu tenho vários diferentes, considerando que todos nós somos diferentes dentro de um mesmo espaço comum, né? E o foco está na formação humana e não na característica clínica da deficiência. Então, quando nós pensamos com relação às questões legislativas, tá, do processo inclusivo. Então, falando um pouquinho da educação física escolar, em face da perspectiva inclusiva, né? Nós temos um documento que é a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, que é de 2008, que é a política que ainda está vigente. Essa política, ela estabelece o direito de aprendizagem a partir da visão humana e cidadã, ou seja, ela faz a transição do processo de educação especial, né, a educação especial enquanto uma modalidade de ensino no Brasil, né? Então ela faz a transição desse modelo clínico da deficiência, da educação especial, para a formação humana, para o processo de educação inclusiva. É importante entender que a educação inclusiva não é um sistema de ensino no Brasil. A educação especial, sim. A educação inclusiva é um valor, né? Considerando que a participação em sociedade, o acesso ao conhecimento para toda e qualquer pessoa é um direito humano, certo? Então, essa política nacional de educação especial, na perspectiva inclusiva, ela faz justamente essa transição do modelo médico para o modelo social da deficiência. Em 2015, nós tivemos promulgada a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015. Essa lei, também é chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela especifica a pessoa com deficiência, e ela traz a diferença como um caráter biopsicossocial, lá no artigo 2º. Então, essa legislação é um avanço imenso do nosso país em relação a essa garantia dos direitos. E ela traz um amplo entendimento sobre a acessibilidade
e a garantia a participação cidadã, ou seja, voltando lá nas perspectivas da educação inclusiva, do reconhecimento e da participação, essa lei coloca que a acessibilidade não é apenas estrutural, né? A acessibilidade é estrutural, a acessibilidade é com relação à comunicação, a acessibilidade é com relação ao acesso de equipamentos públicos, né, sobre todo e qualquer aspecto. E ela faz todas essas relações com direito à vida, saúde, educação, lazer, esporte, transporte, segurança e habilitação profissional. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela já está fundamentada no modelo social da deficiência. Só tomar água aqui. Então, quando nós pensamos e quando nós contextualizamos toda essa discussão referente ao processo de ensino, nós temos duas escolhas, né? Ou eu vou olhar para essa pessoa com deficiência sobre o olhar do potencial inerente do ser humano, né? Pelo conceito da diferença, sendo a deficiência apenas uma das características dessa pessoa, né? E aí eu estou considerando o modelo social da deficiência, ou eu vou olhar pelo viés da limitação, né? Considerando as características clínicas da deficiência como um fator, né, determinante para o processo de ensino. Então, são dois caminhos diferentes. Quando nós olhamos para o potencial da criança com deficiência, nós estamos garantindo o direito de avançar no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, nós estamos garantindo o processo inclusivo. E o que significa incluir, então? Olhando sobre o potencial. Né? Incluir significa respeitar a individualidade do outro, individualidade biológica, cultural, afetiva e social, e considerá-lo com os mesmos direitos perante todo o grupo. E sempre pensando na valorização das diferenças. Como é que eu faço para que esse estudante com deficiência tenha acesso ao conhecimento? Então, partindo do potencial até os objetivos, né? Então, quando eu tenho uma pessoa com deficiência na aula, uma criança, aqui o exemplo da criança, né? Mas nós podemos traduzir esse exemplo para um adulto que é aluno em um clube, né? Ou em uma aula de iniciação esportiva, né? Então, o que é que eu quero que essa criança ou que essa pessoa realize? O que é que eu, enquanto professor, deseje, quais são os objetivos que eu tenho para o meu aluno? Né? Que tipo de atividade irei realizar com ele para que se possa atingir o objetivo? Né? Então, pensar em situações específicas. Né? E também ouvir o aluno. Então, quais são os objetivos do meu aluno? O que é que o meu aluno deseja? Eu preciso ouvir isso dele. Né? E quais são os sonhos, os medos, os desejos, como que essa pessoa com deficiência ela se coloca, né, na aula com relação ao feedback do próprio processo de ensino-aprendizagem, quais são os potenciais e quais são as dificuldades de aprendizagem que esse estudante sente, né, que acontece. Então, indo do potencial até os objetivos, né? Os autores Rodrigues e Freitas fazem uma colocação que nós precisamos estar sempre muito atentos. Então, muitas vezes, nós, professores, falamos por nossos alunos com deficiência, nós não damos a chance para que este aluno se expresse. Tá? Então, nós nos colocamos, muitas vezes, como porta-voz, aqui fala de criança, mas nós podemos traduzir para outras faixas etárias, né? E, de alguma forma, desejam se comunicar e ser ouvidos também. Nós precisamos ficar muito atentos
a essa questão. Tá? Quando eu penso pela limitação, então lembrem-se que eu tinha dois caminhos, né? Um é o do potencial e o outro caminho, pensar sobre o aspecto clínico da deficiência, pensar apenas na limitação. Então, pensar na limitação nos faz desconsiderar todo esse potencial de desenvolvimento e aprendizado, e nos faz limitar os objetivos a serem atingidos. Porque se eu estou pensando só nas características clínicas da deficiência, eu vou pensar só nas dificuldades que esse aluno apresenta. Eu vou desconsiderar o reconhecimento de todas essas diferenças. Né? Então, pensar no potencial nos faz estabelecer objetivos desafiadores e refletir sobre a adaptação necessária, específica, seja ela motora, na comunicação visual ou auditiva, para que esse estudante possa participar da aula. É super importante a gente pensar nisso, super importante mesmo, tá? Porque é isso que vai determinar o nosso processo de ensino. Então, aqui nós temos dois caminhos, né? Pensando ali no planejamento do processo de ensino e nas estratégias de ensino. Então, eu tenho a inclusão como uma estratégia, né, para o processo de desenvolvimento humano, de desenvolvimento social, né? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso considerar que são necessárias estratégias específicas para que o processo de inclusão aconteça, né? Valorizando-se essas diferenças. E que estratégias são essas? Né? Estratégias, por exemplo, nas adaptações das aulas, nas adaptações da comunicação, nas adaptações do equipamento. Né? Então, quais adaptações seriam necessárias para que essas estratégias de ensino possam, de fato, tornar a aula inclusiva, né? Eu trago aqui um exemplo, né, do CRIA, que foi elaborado pela professora doutora Maria João Carvalheiro Campos, da Faculdade de Ciências do Esporte e Educação Física da Universidade de Coimbra, e a professora Maria João, ela considera essas adaptações no contexto do espaço, né, com relação às regras da atividade, do jogo, por exemplo, com relação à comunicação, à instrução, à demonstração, à dica e à instrução com palavras simples, objetivas, e com relação à escolha do equipamento. Tá? Para isso, para pensar em cada uma dessas variáveis, contexto, das regras, da instrução e do equipamento, eu preciso conhecer as características do meu aluno. Dentro dessas características, conhecer as características da deficiência também. Lembrem que a gente não ignora essas características clínicas da deficiência, mas traz essa informação para o processo de desenvolvimento humano, né, com relação ao desenvolvimento motor, cognitivo, social e afetivo. Então, a professora Maria João Campos apresenta o CRIE dessa forma, né, como uma estratégia de adaptação e elaboração, instrução e estruturação da atividade para que se tenha uma aula inclusiva. Então, ali eu tenho, na primeira variável, o contexto, que se relaciona ao condicionamento do espaço, do ambiente, a variação da área de jogo, a alteração do número de jogadores, né? Se eu vou realizar um jogo de queimada, por exemplo, né? Se esse espaço é amplo, se esse espaço ele é reduzido, né? Com relação às regras, né? De que forma é necessário ou não alterar a forma de realizar a atividade, porque pode não ser necessário modificar as regras, mas pode ser necessário para facilitar o processo de participação do estudante com deficiência, né? Então, eu posso ter uma atividade de voleibol, né, em que eu modifico a regra para que a bola possa quicar 2 vezes no chão, né? E aí esse estudante com deficiência tem mais tempo
para conseguir chegar até a bola e lançar essa bola para o outro lado. Então, eu posso dar 2 toques consecutivos na bola de voleibol, né? Uma outra variável é da instrução, então, com relação ao tipo de transmissão da mensagem, né? Se eu vou fazer por mensagem gráfica, por desenho, se eu vou fazer escrito, se eu vou fazer verbal, por demonstração, como que essa mensagem vai chegar até o estudante. Aí a variação das características do material, então, se eu tenho um estudante com deficiência visual, por exemplo, eu preciso pensar na textura, eu preciso pensar no contraste de cores, né? Então, eu vou pensar na dimensão desse material, vou pensar no peso, né? Nas características do material que vai ser utilizado na aula para que esse estudante com deficiência possa participar da atividade. Tá? Lembra, valorização das diferenças, reconhecimento dessas diferenças e a equidade na participação. Um outro modelo que nós temos para a elaboração e estruturação de estratégias é o programa colaborativo na educação física escolar. Então, esse programa colaborativo, ele propõe o compartilhamento, né, a respeito das demandas, necessidades aplicadas ao processo de ensino-aprendizagem com outros profissionais. Então, eu posso compartilhar experiência com outro professor de educação física, compartilhar experiência com um professor da sala de atendimento educacional especializado, compartilhar experiências com a família, aí assim vai. Esse programa colaborativo está fundamentado no modelo social da deficiência. O CRIA também, vamos voltar aqui, o CRIA também está fundamentado no modelo social da deficiência, visando a formação humana. E o entendimento de que todo o processo inclusivo inicia-se justamente pelo compartilhar de espaço, de vivências, experiências. Tá? Então, nós estamos falando aqui da perspectiva social da deficiência. Quando nós falamos desse compartilhamento de experiências também, é importante entender que nós passamos a ter um suporte natural, né, no ambiente, uma rede que vai promover uma experiência positiva entre todos os estudantes da turma, sejam estudantes com deficiência, sejam estudantes sem deficiência. Tá? Isso promove também, como eu comentei antes, uma ação docente compartilhada entre o professor de educação física, né, e o professor de educação especial, que atende lá na sala do atendimento educacional especial, que participa do processo de formação continuada, dentro de um contexto de equipe multidisciplinar, né, para que aconteça o planejamento, a realização das atividades e a avaliação curricular. É super importante pensar nisso. Então, o professor de educação física ele não vai trabalhar sozinho, ele vai trabalhar sempre nesse compartilhamento de experiência. Tá? Quando nós falamos do programa de tutoria, o programa de tutoria não é necessariamente uma estratégia de ensino, né? Mas eu vou pensar na instrução individualizada para o desenvolvimento de habilidades essenciais através do feedback contínuo. Então, eu posso ter colegas da turma, colegas da sala, né, que serão os colegas tutores e que vão auxiliar nesse processo de sociabilização dos estudantes com deficiência durante as aulas de educação física. Então, de novo, não é uma estratégia de ensino, mas é um programa de suporte, né, que tem todo um protocolo a ser desenvolvido, né, para que o processo de ensino seja facilitador ao processo inclusivo. Então, um programa de suporte ao processo de ensino que, como consequência, apresenta um conjunto de estratégias para a inclusão. Né? Então, como eu comentei, existe um processo de preparação para esse colega tutor. Esse programa de tutoria, ele não é tão desenvolvido no Brasil, ele é mais desenvolvido nos Estados Unidos, tá? E nós temos aí diferentes tipos
de programas de tutoria. Por quê? A gente precisa entender que quando nós falamos em tutoria, nós não estamos falando em ajuda no sentido da solidariedade, porque no Brasil, quando fala em ajuda, em auxílio, a gente já pensa logo no sentido da solidariedade. E não é esse o sentido que está sendo colocado aqui. É no sentido de facilitação do processo de ensino por pares, tá? Então, eu tenho pela identificação entre as próprias crianças, né, uma rede que se forma para que o estudante com deficiência possa participar com mais tranquilidade das atividades propostas. Aqui as referências que foram utilizadas na aula, e aqui o meu contato, né, aqui eu coloquei o meu e-mail pessoal, o meu e-mail institucional é milena.moraes@ufla.br. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar aqui na universidade, né, enviar e-mail, enviar mensagem, e pelo campus virtual também. Muito obrigada.